Bom dia! Primeiro Morning Call do mês de novembro aqui no YouTube da Faz Capital. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu dou uma leve resumida no que esperar para os mercados sempre para o dia atual. E, gente, primeiro pregão, então, de novembro. Amanhã a gente tem feriadinho, B3 fechada, só lembrando, né? E hoje, super especial essa primeira sessão de novembro. Afinal de contas, hoje é dia de super quarta. A gente tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ambos, as decisões de juros já estão contratadas pelos mercados, assim como eu venho falando aí nos últimos dias, mas é sempre importante a gente lembrar que muito mais relevante do que a própria decisão em si, que o mercado já espera, já se antecipou, é de fato as próximas sinalizações sobre as próximas reuniões, né? Principalmente as últimas do ano. Então, bora começar falando de Estados Unidos. Bom, Nova York, então, vai aguardando agora pela manhã alguns indicadores importantes. Eu tinha comentado na segunda-feira que a gente tem uma bateria de agenda econômica relevante por lá, relevante na China, relevante na Europa, enfim, essa semana tá super importante, questão de dados aí, indicadores econômicos para as economias. E Nova York, então, vai esperando esses novos indicadores, lembrando que na sexta-feira também a gente tem às 9h30 da manhã payroll, então vários indicadores de atividade, de emprego saindo, que vão ajudar aí a gente entender como que o Fed vai reagir numa próxima reunião, ou seja, a última do ano. Ainda existe a chance do Fed dar mais uma alta residual no juro por lá, mas de fato a gente precisa esperar aí esses próximos dados saírem. Então, só lembrando, hoje, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em Estados Unidos, é a decisão do Fed que vai sair às 15 horas e logo depois, né, às 15h30, como de praxe já, o Powell vai dar, então, a sua entrevista, né, vai falar um pouquinho sobre como foi a decisão e o que os dirigentes, obviamente, esperam para a economia nos próximos meses e como possivelmente eles vão aí, que postura, né, eles vão tomar já nas próximas reuniões. Então, em Nova York espera os indicadores agora, alguns indicadores importantes de atividade para sair nessa final de manhã e Fed logo à tarde. Bom, sobre a Ásia, eu tinha comentado também na segunda-feira que a gente tinha alguns indicadores também importantes pro mercado asiático nessa semana, e os mercados asiáticos nessa madrugada acabaram fechando com alta na sua grande maioria, com destaque para a forte alta do mercado japonês, um dia depois do Banco Central de lá ter aumentado a flexibilidade em torno da sua política de controle da curva de rendimentos, enquanto os investidores aguardam, então, né, a decisão também da política monetária dos Estados Unidos. A atividade manufatureira da China acabou registrando contração surpreendente em outubro. Esse dado saiu agora nessa madrugada, isso acabou por pressionar aí as commodities, então a gente pode ter influência também aqui no nosso mercado, né, visto que as maiores empresas que a gente tem, enfim, são ligadas às commodities. Então a gente fica também de olho em relação a isso aqui para o nosso mercado. Bom, comentando rapidamente sobre os principais fechamentos por lá, a gente teve China, o índice China aí fechando com uma alta de 0,14%, o índice Nikkei, né, Japão, então fechando com uma alta bem expressiva de 2,41%. E Hong Kong aí com uma queda, o índice Hang Seng com uma queda de 0,06%, praticamente perto da estabilidade. Então, bora passar para a Europa. Bom, comentando sobre Europa,
A Europa vai seguindo na expectativa de Nova York, obviamente. Os mercados europeus vão operando no campo positivo nesse início da manhã, ampliando os ganhos que a gente viu nessa véspera, com os investidores, obviamente, aguardando a próxima decisão sobre a taxa de juros do Fed, né? Sempre Nova York aí acabando por dar o tom para os mercados europeus. Vale comentar que as ações por lá fecharam em alta nessa última terça-feira, depois que os dados mostraram que a inflação da zona do euro caiu para o menor nível em 2 anos, ou seja, a gente está vendo uma trégua em relação à inflação por lá. Entretanto, a agência de estatísticas Eurostat acabou confirmando que a economia da zona do euro acabou contraindo 0,1% no terceiro trimestre, abaixo aí de uma previsão de estagnação. Bom, vale também lembrar que todas essas leituras aí ocorrem depois que o Banco Central Europeu acabou interrompendo a sua série de recordes de 10 aumentos consecutivos nas taxas de juros por lá, quando acabou se reunindo na última semana, e assim como eu tinha comentado também no nosso Morning Call. E bora passar então para o Brasil. Entrando em Brasil, obviamente aqui o foco é Copom, não tem como sair disso, então super quarta a gente vai ver decisão de juro por aqui. A decisão sai às 6h30, com projeção aí do corte de 0,5 ponto percentual da nossa taxa Selic. A gente já tem visto quedas da Selic desde 2 de agosto, que foi a primeira reunião que a gente começou a ver esse ciclo aí de queda do juro. Muito possivelmente, na próxima reunião também a gente vai ver uma queda de 0,50, não uma queda maior, mas tudo de fato vai depender de como a gente vai ver o discurso hoje, né, o relatório do Copom em relação à crise da Meta, que foi a fala do presidente Lula na última sexta-feira. Enfim, depois Haddad veio na segunda-feira e acabou explicando o porquê que Lula acabou se referindo que era impossível, né, atingir a meta fiscal aí para 2024. Enfim, a gente está vendo alguns desentendimentos em relação a esse assunto, e a gente sabe que pauta fiscal é o que mais preocupa o brasileiro, né, e é o que fica aí no nosso radar principalmente. Então, super importante a gente entender como vai vir esse relatório, e obviamente amanhã eu vou comentar também para vocês um pouquinho mais sobre isso. E, gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês deixem seus feedbacks aqui. É super importante. E é isso. Até, eu ia falar até amanhã, mas amanhã é feriado. Lembrando, né? Amanhã é B13 fechadinha. Então, até sexta-feira. Muito obrigada. Ótimos negócios. E até lá.